Oi, pessoal, tudo bem? Nós vamos continuar agora o nosso estudo sobre os meios alternativos de resolução de conflito, agora abordando eles especificamente, dando uma ideia geral sobre cada meio, porque como a gente falou na aula de design de sistema de disputas, é importante conhecer as opções que nós temos para escolher a melhor para cada caso concreto. A primeira que a gente vai abordar é o processo judicial. É uma alternativa de caráter público, cuja legitimidade de decisão é transferida ao Estado pelas próprias partes e constitui, na visão de Owen Fis, pelo menos, como a gente viu na última aula, um mecanismo de defesa aos hipossuficientes. Claro que é possível contestar o alcance e a efetividade dessa defesa no caso concreto, mas de todo modo tem um terceiro ali pronto a tentar minorar as diferenças entre as partes, ao menos em teoria. No final desse processo, há uma decisão impositiva que obrigatoriamente deverá ser concedida, ou seja, conforme o CPC, o juiz não pode se eximir de decidir a questão no caso concreto. Então, ele vai pegar aquela questão, aquele caso concreto, e vai ter que dar uma solução. Claro que nem sempre vai ser eficaz, basta ver o alto índice de execução que a gente tem, mas é uma alternativa viável a depender do conflito, do caso concreto e dos interesses entre as partes. A arbitragem, à semelhança do processo judicial, também é um meio adjudicatório que trata de direitos patrimoniais disponíveis, por isso é uma boa opção, muito utilizada pelas empresas. A diferença é que constitui uma justiça privada com maior grau de flexibilidade procedimental. Então as partes elas podem acordar como vai funcionar esse procedimento e tudo mais, mas assim como no processo judicial, ao final desse procedimento, terá de ser entregue uma decisão ou pelo árbitro ou por um conselho de árbitros que vai decidir e vai oferecer uma solução. Essa solução, dada na sentença arbitral, ela possui eficácia de título executivo judicial. Ou seja, você pode pegar essa decisão e executar no judiciário. É tão reconhecida a importância da arbitragem e a relevância dela que não há como você entrar com um recurso no âmbito judicial. Você pode querer anular a sentença se achar que houve alguma violação, enfim, mas o conteúdo, a substância material da sentença não é possível ser alterada no processo judicial. A conciliação, já entrando nos meios consensuais, é um meio em que as partes conjuntamente decidem o seu caso, mas que há interferência de um terceiro. A gente vai ver que a diferença da conciliação para a mediação, basicamente, é o maior grau de interferência do terceiro e o caráter das relações preferencialmente tratados pela conciliação. Então, nos termos do artigo 165, parágrafo 2º do CPC 2015, é preferencialmente utilizada, e preferencialmente, lembrando, não é obrigatório, mas será utilizada a conciliação quando houver uma ausência de vínculo anterior entre as partes. Então, aconteceu um acidente, você nunca tinha visto aquela outra parte, mas você quer conversar com ela para chegar numa solução que seja melhor para as duas? Então, usa a conciliação. O conciliador, ele, diferentemente do mediador, pode sugerir soluções, mas é claro que ele não pode impor solução nenhuma e de forma alguma intimidar ou constranger as partes na busca do consenso. Então, aquilo que a gente vê muito no Poder Judiciário brasileiro, da conciliação sendo utilizada de uma forma que o conciliador fala, olha, mas assim, se não tiver o acordo, o juiz pode decidir de uma forma que vai ser ruim para todo mundo. Isso definitivamente não é uma técnica de conciliação, gente. Técnica de conciliação é fazer as partes conversarem, às vezes você dá aquele famoso pitaco, mas sem constrangê-las a chegar no consenso, porque às vezes chegar a um consenso não vai ser a melhor solução naquele caso, dependendo do caráter das partes e do caráter do conflito. Vamos falar agora de duas alternativas que são mais utilizadas no direito norte-americano, mas com essa onda de renovação dos meios aqui de resolução de conflito no Brasil, é importante a gente abordar para ter a noção de que essas formas existem. A primeira que a gente vai abordar é a rent a judge, ou seja, alugue um juiz. Um juiz é contratado pelas partes, geralmente um juiz aposentado, que já tem experiência naquela área e tal, que ele vai aplicar a lei material e processual ao caso concreto. Ou seja, é quase um julgamento judicial, mas ainda é feito na área privada. É possível que as partes acordem também as questões do procedimento, que dá uma maior flexibilidade, se vai ser confidencial ou não, mas geralmente as decisões desse juiz alugado, elas possuem um poder vinculante e podem tratar tanto da questão como um todo, como de uma questão incidente no processo que as partes não estão conseguindo acordar muito bem, então elas passam essa parte específica para um juiz com experiência
poder decidir por elas. Esse mesmo modelo, o mini trial, é uma outra opção que é como se fosse um mini julgamento. Nesse caso, ele tem um caráter mais privado, geralmente as decisões não são vinculantes, mas é como se fosse feita a reprodução do julgamento. Então, você arruma lá seus advogados, você pega esse terceiro e coloca ele na figura do juiz, mas a decisão que ele vai oferecer não é vinculante. Mas como esse terceiro, ele entende melhor daquele assunto e tudo mais, ele pode acabar sugerindo opções que não foram visualizadas no caso concreto e definir um procedimento que vai ser definido conjuntamente entre as partes para simular esse julgamento e ver se é a melhor alternativa no caso concreto. É as partes se conciliarem, as partes chegarem numa solução ou se é realmente levar para o processo judicial. A avaliação do terceiro neutro, que já é mais possível ver já aplicada aqui no Brasil, é basicamente o pitaco por excelência. Então, o que é isso? Um terceiro que entende daquele assunto vai ser chamado a opinar. Então, um terceiro, distinto do julgador, ou do mediador, ou do conciliador, colhe elementos, provas, depoimento das partes, tudo que tem, para conceder um parecer fundamentado com base nessas provas, sobre aquela determinada questão que as partes não estão conseguindo chegar no consenso. Geralmente, essa avaliação é oferecida de forma oral e também não vinculante. Agora, tendo visto todas essas formas, vamos relembrar um pouquinho do que a gente falou nas aulas anteriores sobre o design de sistemas de disputa? Essas opções são apenas algumas das que a gente tem para que, quando for chegar um caso, um conflito nas nossas mãos ou que surge entre nós e uma outra pessoa, a gente possa decidir de uma forma mais consciente. E como a gente falou na aula de design, não necessariamente a melhor forma vai ser só uma forma. Então a gente trouxe aqui algumas sugestões só para ter uma noção melhor de como esses procedimentos podem ser utilizados conjuntamente para um melhor resultado. Vamos supor que você está numa mediação e chega num ponto dessa mediação, tem um entrave na comunicação, porque as partes não conseguem chegar a um consenso de qual seria a melhor abordagem daquela questão. Então a gente chama um terceiro, neutro, que vai poder pegar todas aquelas provas, aqueles fatos, e vai poder dar uma sugestão de solução e dar um parecer, que não vai ser vinculante, mas que as partes vão poder analisar e talvez chegar a uma solução conjunta mais facilmente. O MED-ARB, o Mediation Arbitration, que é uma outra forma de resolução de conflito que junta duas formas, a mediação e a arbitragem, também é uma opção utilizada apesar das críticas. Como funciona essa MED-ARB? Começa-se o procedimento com uma mediação, tenta-se compor as partes, caso não sejam compostas, um árbitro, que seria no caso muitas vezes o mediador, e aí chega a primeira crítica, vai decidir o caso concreto. Por que existe uma crítica? Na mediação, as partes são estimuladas a conversar, a chegar num consenso, e elas liberam informações. Às vezes, essas partes não querem que essas informações sejam utilizadas na hora do julgamento. Isso pode inibir a troca de informações entre as partes na fase da mediação. Outra alternativa é a ARB-MED, que tenta solucionar esse problema. Então, o juiz, o árbitro no caso, ele já decide a questão, mas ele guarda aquela solução para ele. E aí entra-se na mediação. Caso a mediação não seja frutífera, ele dá aquela decisão sem ser contaminado pelas discussões e pelas informações liberadas pelas partes. Claro que pode ser definido que o mediador é uma pessoa diferente do árbitro, mas geralmente é a mesma pessoa. E aí a ARB-MED, ou seja, uma decisão já concedida, mas que não é divulgada para possibilitar a conversa entre as partes, pode ser uma boa solução para mitigar esse problema da utilização de informações. Por último, a gente vai falar da negociação, que é uma forma de diálogo entre as partes sem a intervenção de um terceiro, que será mais abordada profundamente nas próximas aulas, porque a gente vai pegar esses princípios que são utilizados especialmente pelo método de Harvard, que é o método da negociação baseada em princípios, e vamos estudá-lo mais a fundo, porque esses princípios são muito utilizados na mediação no Brasil, conforme a gente vai entender melhor na próxima aula. Obrigada, pessoal, e bons estudos!